Eu sempre ouvi que religião e política não se discutem, né? Provavelmente vocês também. Cresci ouvindo isso. Só que aqui eu tenho falado de ambas. A política tem a ideologia ali, né? Da pessoa, às vezes até uma certa tradição, mas tem muita coisa a ver também, eu acho, com o DNA, né? Aquele pensar ou conservador, ou mais liberal, ou progressista, e a pessoa não muda dificilmente. Então, eu sinceramente acho que tem alguma coisa genética que nos conduz à forma de pensar. E quanto à religião, aqui também tem tradição, tem fé e tem a revelação divina, que muitos acreditam, muitos não. Aquela coisa que está na Bíblia ali, o preto e o branco. Se Deus não revelar, a pessoa não entende. E daí alguns acham que não é para todos, né? E a própria Bíblia diz isso, né? Que não é para todos, que não será revelado a todos. E por outro lado, a mesma Bíblia diz que todo homem é convidado a buscar a salvação. Para ficar mais complexa, a coisa tem essa aparência de paradoxo. Meu nome é Mildo Coutinho. E este é o canal Emildo Coutinho, escritor. Mas eu vou falar aqui sobre esse assunto aqui, digamos, a religião ou o cristianismo, por conta de 3 livros que eu escrevi. O primeiro é História da Congregação Cristã, a igreja que eu frequento, um livro sobre os bastidores, para escrever essa pesquisa, intitulado de Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante, e mais recentemente da missão à congregação, placas não importam, história das congregações cristãs no mundo. Então eu comentei algum tempo atrás aí numa postagem de um outro youtuber, também da CCB, falando de uma análise de um trabalho acadêmico que ele fez, eu falando que é sempre bom analisar documentos da forma como ele fez. E por conta disso, um seguidor meu aqui, que também o segue, certamente, falou que concordou comigo e tal, mas se quando eu digo assim, as coisas que eu digo, se não seria também falta de pesquisa, se não seria assim uma análise simplória, digamos, que eu estaria equivocado. Não estou usando exatamente as palavras dele, mas é mais ou menos isso que ele disse. E eu venho já lidando com ele assim há bastante tempo, uma pessoa bem crítica, assim, e eu noto que há uma certa decepção, como se uma pessoa como eu não pudesse pensar desse jeito, e tem também aqueles que me chamam de exclusivista, de alienado, de sectário, de maluco, um monte de coisa, ignorante, né, para usar aí alguns adjetivos com os quais eles me chamam. Mas o fato é que eu pesquiso sobre essa igreja primitiva há algum tempo. Comecei recentemente lendo teologia para entender isso, mas há muito tempo, desde adolescente, eu vi assim que não era mais as igrejas como era ali naquele primeiro século. E tem suas correntes filosóficas, teológicas, que são assim o que norteiam e o que permeiam as igrejas. Por isso que nós perguntamos de qual igreja você é. E tem aqueles que dizem, a placa não importa, não é placa que salva. Mas a placa vai dizer o que você pensa, né? E daí esse internauta fez perguntas assim, você acha que as outras igrejas não estão certas ou algo assim, né? Eu falei, olha, chamar de seita eu não gosto, eu falo outras religiões, mas eu disse para ele assim que elas têm porções da Bíblia, porções da doutrina. Daí ele, o que é a doutrina? Eu falei, a doutrina é um ensinamento contido na Bíblia, não só nos 4 evangelhos e nos Atos, mas também nas epístolas, aqueles ensinamentos que são pontos de doutrina e da fé, que as religiões falam muito, que são usos e costumes. Esses dias eu falei aqui de um pastor que comparou usar pantufa no Japão com o beijo, o ósculo santo cristão, que é uso e costume, assim como pregar de pantufa no Japão, entrar na igreja descalço. Sabe, uma cegueira tamanha. E aqui poderemos alinhar com a revelação, que nem todos terão. E daí você vê que religiosos, eles vão, né, para frente, criando, ou criam igrejas, ou seguem determinados teóricos e teólogos,
E assim, com pensares equivocados, e vão indo, vão indo. Isso aí para mim são religiões. E claro, pegam porções da Bíblia, porque tem que ter, assim, partes. E daí ele perguntou, tá, mas e você acha que na CCB tem a doutrina, né, toda, plena? Ele não usa a palavra plena, mas eu diria que sim. Porque quando eu leio, eu entendo. E mesmo se eu não fosse da CCB, se eu não fosse da CCB, eu não seria de igreja nenhuma. Porque eu não sou muito ligado à religião. Eu não tenho preconceito nenhum, eu já falei aqui, nem as de matrizes africanas, de jeito nenhum eu tenho. Agora, eu não posso ser hipócrita. Tem algo assim que eu gostaria de dizer aqui. Quando alguém acha que só a sua igreja está certa, ponto para ele, porque é isso que a Bíblia diz. Só há um caminho. Então já começa por aí. Aquelas que acham que só elas têm a doutrina, elas estão certas nesse ponto. Aí eu vejo, às vezes até entre membros da CCB falarem assim, Deus tem outros apriscos. Não, ele tem ovelhas em outros apriscos, mas ele não tem outros apriscos. Ele tem as ovelhas e fala que convém agregá-las. Ele vai agregar. Então, eu poderia comparar, eu já disse aqui várias vezes, com outras narrativas da literatura, com qualquer livro, um romance, assim, como que olha, ele veio, deixou o caminho, falou, pediu para que continuasse ensinando o que ele deixou, não acrescentasse, não tirasse nada, morreu, ressuscitou, foi para o Pai, vai voltar para buscar a igreja, e disse que não é para acrescentar nada e não mudar nada. E pediu para os apóstolos ensinar. E eles ensinaram, corrigindo coisas nas igrejas pelo mundo quando não estavam correto. Então, se aos Gálatas ele escreveu que não é para guardar dias, meses e anos, o apóstolo, Paulo, e disse que era rituais pobres, é porque não podemos guardar dias, meses e anos. Ah, mas o aniversário de Jesus Cristo não ficou registrado. Se ele quisesse que guardássemos, ele falaria. Começa por aí. Então eu vou ser bem claro para tentar explicar o que é doutrina. Então um ponto de doutrina, não guardar dias, meses e anos. Estou falando de aniversário, de Dia das Mães, claro. Eu estou falando de coisas assim ligadas à fé, à religião, celebrar ali um evento como um ponto de doutrina. Enfim, poderia falar de outras coisas, o próprio ósculo santo e vários outros. É como se fosse um mapa e tivesse ali as marcas para seguirmos o caminho. Porque amar o outro é importante, como a si mesmo. Claro, amar a Deus acima de todas as coisas, não julgar e não lançar pedras, Tudo que o Senhor Jesus falou. Mas ele também disse, quem ama guarda meus mandamentos, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Que mandamentos são esses, senão aqueles que ele deixou para os apóstolos? Então tudo isso me faz ter respondido do jeito que eu respondi. Aí ele disse assim, na última, mas nesses Brasil aí, que tem pode ter milhares de igrejas que você não sabe, por que você fala isso? Como se hoje isso fosse possível com a tecnologia que nós temos. Agora, se tiver uma igreja ali, sabe, aonde que estaria, que ninguém sabe? É tudo catalogado, tudo registrado. No meio do Amazonas, onde tem tribos de índios que nunca tiveram contato com o homem branco, entendeu? Não faz sentido isso. Eu até citei na resposta o Chile, que tinha uma obra lá que surgiu com os avivamentos no virar do século e se reuniu a CCB, a Congregação Cristã no Mundo, que eles tinham essa ideia. Eles criam que a obra é uma só, que a igreja, melhor dizendo, no singular, não tem ministério, essas coisas de facções, de cisões, que é uma só, e não era 100% a doutrina, mas quando eles encontraram, eles compreenderam que estava errado e ajeitaram a liturgia, as coisas, sabe? E já na Argentina, que é uma obra
que têm a mesma origem, a grande maioria lá não se reunificou. Reunificação é quando, eu digo no livro, né, que no mundo houve a preocupação a partir do Brasil de reunir essas igrejas justamente para que elas não virassem diversas igrejas diferentes, comandada aí por uma convenção ou qualquer outra coisa. Uma associação, entendeu? E a Argentina, a grande maioria, não quis. Não compreenderam, deu lá seus quiprocós, discussões de bastidores. O fato é que muito pouca se reunificou, mas famílias pelo país afora começou a congregar, né, unida aqui com o Brasil, isso sem dúvida. E você olha aquelas igrejas que aparentemente são parecidas, mas não são. Eu fiz um vídeo aqui sobre a questão do sangue. Lá eles consomem, ninguém fala sobre isso. Esse aqui é outro ponto de doutrina, que está no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Você fala para a pessoa, eu falei para uma aluna minha, ela ficou surpresa. E é de uma religião aí. Ninguém disse isso para ela. Esse tipo de coisa que são os pontos de fé e de doutrina. E assim, gente, novamente, não tenho preconceito, mas eu não posso ser hipócrita. Não posso ser. Então, se você segue meu canal por um outro motivo, continua seguindo. Não, continua, a gente pode conversar. Eu respeito a sua igreja, eu respeito, mas eu vou falar o que eu penso. E discutindo, conversando, se for com educação, a gente pode conversar, sem sombra de dúvida. Então, eu sei que eu decepciono muitas pessoas. Tem aqueles, você pensa desse jeito politicamente sendo cristão. Vem por aí, eu separo política da minha fé. Eu estou numa doutrina que cuida da minha alma, não da minha ideologia política. E eu falei para essa menina, essa aluna, sobre o sangue, porque ela veio com aquele discursinho de quem é cristão não pode pensar como eu politicamente. Gente assim vai cair como uma ovelhinha nas mãos dos políticos que usam o nome de Deus para fins eleitorais e políticos. É usar o nome de Deus pior do que em vão, né, para fins políticos. Então, assim, a gente tem que considerar muita coisa. Muita coisa. Então, não tem. Eu achei que, né, ele não perguntou mais, tomara que tenha entendido. Pode não concordar comigo, mas é assim que eu entendo e muita gente entende. Então, sabe, chamar eu de sectário é o que eu mais escuto, mas veja bem, já foi chamada de seita. A doutrina de Cristo ali nos Atos, né, logo no início dela, a seita do Nazareno. Várias vezes foi mencionado assim. E as igrejas têm os seus teóricos, que às vezes nem mais o que eles falaram elas seguem. Tem vários pensares, né, assim, escritos desses homens aí do passado e nem as igrejas mais consideram. Então é muito interessante isso, né? Muito interessante. Então, eu não me veria num outro lugar, gente. Eu não me veria. Porque eu não me vejo religioso. Eu estudo como aspectos culturais, sociológicos, antropológicos. Eu gosto de estudar, observar as religiões. Mas, para mim, não alimenta. Não me alimenta a minha alma, de jeito nenhum. Então é isso. Nos vemos na próxima e até mais.